Ele tinha tudo: dinheiro, poder e uma vida de luxo. Mas em um momento de fúria, Marcos cometeu o maior erro de sua vida, ferindo quem mais o amava, sem saber que essa pessoa carregava um segredo que mudaria tudo. Dias depois, algo chocante acontece e sua vida nunca mais será a mesma. Inscreva-se em nosso canal para não perder mais histórias emocionantes como essa e deixe seu curtir no vídeo para continuar acompanhando. Marcos era o retrato perfeito do sucesso. Dono de uma das maiores empresas de tecnologia do país, havia construído um verdadeiro império com esforço, talento e uma ambição que parecia não ter limites. O mundo o via como um modelo de sucesso e poder. Mas quem o conhecia de perto sabia que Marcos não era exigente apenas nos negócios. Ele era rigoroso consigo mesmo e com todos ao seu redor. Desde jovem, aprendeu que para alcançar o topo era necessário sacrificar tudo, inclusive os momentos mais simples da vida. Sua mente estava sempre focada no próximo contrato, no próximo investimento, no próximo marco que o tornaria ainda mais admirado. No entanto, à medida que sua fortuna crescia, algo essencial começava a escorrer por entre seus dedos. Sua conexão com as pessoas ao seu redor, especialmente com a mulher que mais deveria importar. Júlia, sua esposa, era o oposto de Marcos em muitos aspectos. Vinha de uma família simples e sempre teve um coração generoso e acolhedor. Quando se conheceram anos atrás, Marcos ainda era um jovem empreendedor em ascensão, e ela foi uma de suas maiores apoiadoras. Júlia via em Marcos um homem determinado, inteligente, mas também alguém que precisava de amor e equilíbrio para não se perder pelo caminho. Eles se apaixonaram, e Júlia acreditava que juntos poderiam construir não apenas uma vida materialmente confortável, mas um lar cheio de amor e cumplicidade. No início, os dois formavam um casal inspirador. Enquanto Marcos construía sua carreira, Júlia fazia de tudo para que a casa fosse um lugar de paz e acolhimento. Ela era paciente com as longas horas que ele passava no trabalho e estava sempre ao seu lado nos eventos de negócios, sorrindo e cumprindo o papel de esposa perfeita. No entanto, com o passar do tempo, Júlia começou a perceber que as prioridades de Marcos haviam mudado. Ele já não a via como uma parceira, mas apenas como um complemento para sua imagem pública. Ela começou a se sentir como mais um item em sua longa lista de conquistas. A esposa elegante e bem vestida, que fazia tudo parecer perfeito. Apesar de viver cercada de luxos que a maioria das pessoas só poderia sonhar, Júlia sentia um vazio que o dinheiro jamais poderia preencher. As joias caras, os jantares em restaurantes sofisticados e as viagens extravagantes não conseguiam apagar a solidão que crescia dentro dela. Enquanto Marcos dedicava todo o seu tempo aos negócios, Júlia passava dias inteiros sozinha naquela imensa mansão, conversando apenas com os funcionários ou olhando fotos antigas que mostravam os dois em tempos mais simples, quando o amor parecia mais importante do que o status. Júlia não era ingênua. Sabia que o mundo de Marcos estava repleto de pressões. As reuniões intermináveis, as disputas de poder e a necessidade de manter sua imagem pública impecável faziam parte de sua rotina. Mas o que mais a machucava era perceber que, mesmo quando ele estava em casa, parecia estar em outro lugar. Levava os problemas do trabalho para a mesa de jantar, olhava constantemente o celular e quando ela tentava falar sobre algo pessoal, sua resposta era sempre breve, como se estivesse apenas esperando a próxima reunião começar. Com o tempo, Júlia começou a sentir que já não tinha mais espaço na vida do marido. Houve momentos em que ela tentou reacender a chama da relação. Planejava jantares românticos, falava sobre viagens que poderiam fazer juntos e até sugeria que tirassem um tempo longe de tudo para se reconectarem. Mas Marcos sempre tinha uma desculpa. Não posso me afastar do trabalho agora. Estou muito ocupado com um novo projeto, ou depois quando as coisas se acalmarem. O problema era que as coisas nunca se acalmavam. O trabalho sempre vinha em primeiro lugar. E Júlia começou a guardar sua dor para si mesma. Ainda assim, Júlia era uma mulher resiliente. Fazia o possível para manter o equilíbrio na relação, mesmo que isso significasse sacrificar seus próprios sentimentos. Sabia que o mundo esperava dela perfeição. Afinal, como esposa de um homem tão poderoso, todos esperavam que fosse sempre graciosa, sorridente e impecável. Mas por trás das portas fechadas, havia lágrimas que ninguém via. Júlia chorava no silêncio da noite, perguntando-se onde havia se perdido a essência do amor que um dia compartilharam. Enquanto isso, Marcos continuava imerso em sua bolha de sucesso.
Mal notava o distanciamento emocional que crescia entre eles, tão focado estava em seus objetivos. Para ele, oferecer a Júlia uma vida de conforto e privilégios já era suficiente. Acreditava que sua dedicação ao trabalho era uma prova de amor. Afinal, tudo o que fazia era por ela e para garantir um futuro sólido. No entanto, ele não percebia que o que Júlia realmente queria não era dinheiro, mas sua presença. Ela desejava um marido que a olhasse nos olhos, que se importasse com seus sentimentos, que compartilhasse os altos e baixos da vida ao lado dela. A distância entre os dois se tornava mais evidente a cada dia. Júlia começou a sentir que vivia numa prisão dourada, cercada de riqueza, mas sem liberdade para ser verdadeiramente feliz. Queria gritar, pedir ajuda, mas temia que ninguém a ouvisse. Afinal, quem acreditaria que a esposa de um milionário era infeliz? Para o mundo, ela tinha tudo, mas na realidade tinha muito pouco do que realmente importava. E assim, Júlia continuava tentando equilibrar as pressões do status do marido e sua própria tristeza, enquanto Marcos, sem perceber, se afastava cada vez mais dela. O que nenhum dos dois sabia era que a vida estava prestes a dar uma reviravolta que mudaria tudo para sempre. Era uma noite como tantas outras. Júlia estava na sala, sentada no enorme sofá de couro branco, olhando para o relógio pela terceira vez em poucos minutos. Eram quase 10 da noite e Marcos ainda não havia chegado. Ela respirou fundo, tentando conter a ansiedade que vinha crescendo nos últimos dias. Havia algo importante que precisava dizer a ele, algo que poderia mudar suas vidas para sempre, mas sentia um nó no estômago só de imaginar como ele reagiria. Finalmente, o som da porta principal se abrindo ecoou pela casa. Ele entrou na sala com uma expressão fechada, o rosto tenso como uma corda prestes a estourar. Seu terno caro estava um pouco desalinhado e ele segurava a pasta com força, como se quisesse esmagá-la. Júlia percebeu imediatamente que algo havia dado errado no trabalho. "Boa noite", disse ela com voz suave, tentando criar um ambiente de calma. Marcos respondeu apenas com um murmúrio, jogando a pasta sobre a mesa e soltando um suspiro exasperado. Caminhou até o bar no canto da sala e serviu-se de uma generosa dose de uísque. Júlia observava cada movimento, hesitando sobre como abordar o assunto que tinha em mente. "Marcos, podemos conversar um momento?", perguntou ela, sua voz ainda controlada, mas com um tom de urgência. "Agora não, Júlia, foi um dia terrível", respondeu ele, sem nem olhar para ela. Virou o copo de uísque de uma vez e começou a se servir de outra dose. "Eu entendo, mas isso é importante", insistiu Júlia, tentando não soar desesperada. Sabia que, se não falasse naquele momento, talvez não tivesse outra oportunidade tão cedo. "Você não entende, Júlia", gritou ele de repente, virando-se para ela com os olhos cheios de frustração. "Você não faz ideia da pressão que estou enfrentando. Tudo está sobre os meus ombros. O que pode ser tão importante que não pode esperar?" Júlia deu um passo para trás, mas decidiu não desistir. Já guardava isso por tempo demais. "Marcos, preciso que me escute. Não se trata só de você ou do trabalho. Se trata de nós, do que está acontecendo entre nós." Ele bufou e jogou a gravata no sofá, como se estivesse irritado até com o peso do próprio terno. "Júlia, não tenho tempo para essas discussões intermináveis. Já disse que estou fazendo o melhor que posso para manter tudo isso." Fez um gesto apontando para a casa luxuosa que compartilhavam. "Não estou falando de dinheiro, Marcos", respondeu Júlia, sua voz agora mais firme. "Estou falando de como você me ignora, de como parece que eu nem existo na sua vida. Você sequer sabe o que está acontecendo comigo." "Isso de novo, Júlia. Sempre a mesma conversa." Ele elevou a voz, interrompendo-a. "Você tem tudo que qualquer pessoa sonharia em ter, e ainda assim reclama?" Ela sentiu um nó na garganta, mas continuou. "Estou grávida, Marcos", disse sua voz tremendo, mas ele não a ouviu. Não porque ela falou baixo, mas porque ele não estava disposto a escutar. Já andava de um lado para o outro, interrompendo-a sem dar espaço para que completasse uma única frase. "Você acha que é fácil lidar com investidores o dia todo? Acha que eu não faço sacrifícios? Faço tudo isso por nós, Júlia. Por você." Ele gesticulava agressivamente e sua voz ecoava pela sala vazia. "Marcos, por favor, só me escuta", insistiu Júlia, desesperada para que ele parasse por um momento e olhasse para ela. Mas Marcos não parava. Sua frustração transbordava, e ele mal percebia como suas palavras cortavam Júlia como facas. Ela tentou se aproximar, colocando uma mão em seu ombro, mas isso só o irritou ainda mais.
"Júlia, pelo amor de Deus, me deixa em paz", gritou ele, empurrando-a para longe. O gesto foi impulsivo, mas o impacto foi real. Júlia tropeçou para trás e, antes que pudesse se equilibrar, caiu contra a parede, batendo o braço e o ombro com força. O som de seu corpo chocando contra a parede fez Marcos congelar por um segundo. Ele olhou e por um instante parecia confuso, como se não pudesse acreditar no que acabara de fazer. Júlia ficou no chão por alguns segundos, tentando processar o que havia acontecido. A dor física era mínima comparada ao choque emocional. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas ela não chorou. Não queria demonstrar fraqueza, nem mesmo naquele momento. Marcos deu um passo à frente, talvez para ajudá-la, mas parou no meio do caminho. "Eu não quis", começou a dizer, mas Júlia levantou a mão, pedindo que ele não se aproximasse. "Não me toque", disse ela com voz baixa, mas firme. Levantou-se lentamente, apoiando-se na parede, sentindo uma pontada de dor no braço. No entanto, o que mais a preocupava por dentro era o bebê. Instintivamente pousou a mão sobre o ventre, protegendo-o como se fosse seu maior tesouro. Marcos, ainda imóvel, a observava, mas não disse mais nada. Talvez tentasse entender o que havia feito, ou talvez estivesse se defendendo da necessidade de reconhecer a gravidade de seus atos. Júlia, por sua vez, sentiu uma mistura de tristeza, raiva e um medo que nunca havia experimentado antes. Não era apenas por ela, mas pelo pequeno ser que carregava dentro de si e que Marcos ainda não sabia que existia. Sem dizer mais nada, Júlia saiu da sala. Subiu as escadas lentamente, sentindo o corpo frágil e a mente pesada. Fechou a porta do quarto atrás de si e se jogou na cama, com lágrimas quentes escorrendo pelo rosto. Acariciou a barriga e sussurrou para o bebê: "Vai ficar tudo bem, prometo que vai ficar tudo bem." Mas no fundo não tinha certeza de como poderia cumprir essa promessa. Na sala, Marcos ficou parado, olhando para o copo vazio de uísque sobre a mesa. A imagem de Júlia caída contra a parede não saía de sua cabeça. Ele sabia que havia cruzado um limite. Sabia que algo entre eles havia se quebrado. O problema era que ele ainda não sabia como consertar. Naquela noite, depois que Júlia subiu as escadas e fechou a porta do seu quarto, o silêncio da mansão parecia gritar em seus ouvidos. Sentada à beira da cama, olhava fixamente para suas mãos trêmulas, tentando processar tudo o que havia acontecido. O empurrão de Marcos, a queda, o choque. Era como se o mundo perfeito que haviam construído estivesse desmoronando diante de seus olhos. E no meio daquele caos estava o pequeno segredo que carregava em seu ventre. Um segredo que deveria ter sido compartilhado naquela noite, mas que agora parecia impossível de revelar. Com uma mão protetora sobre o ventre, Júlia sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. Chorava não apenas pela dor física, mas pela dor de um coração partido. Chorava porque, no fundo, sabia que aquele momento de violência não era algo isolado. Não era apenas o empurrão que a machucava, mas todas as vezes em que Marcos a ignorou, a interrompeu ou a fez se sentir insignificante. Cada silêncio frio, cada olhar distante, cada palavra áspera, tudo isso havia se acumulado ao longo dos anos, como uma tempestade prestes a estourar. Enquanto a casa mergulhava na escuridão, Júlia começou a refletir sobre sua vida. Lembrou-se de como tudo era diferente no começo. O sorriso de Marcos, os planos compartilhados, os sonhos de uma vida cheia de amor e companheirismo. Mas agora, o que restava? Luxo, sim. Uma casa que parecia um palácio, joias que brilhavam como estrelas. Mas, e o amor? E a cumplicidade? A verdade era que já não se sentia segura, não apenas por aquele momento de fúria, mas pelo que ele representava, um ambiente tóxico onde já não era vista, ouvida ou amada como deveria. Deitada na cama, Júlia não conseguia dormir. Sua mente estava a mil, os pensamentos iam e vinham como uma maré incontrolável. A cada movimento sentia o corpo dolorido pelo impacto da queda, mas o que realmente pesava era o medo. Pela primeira vez não pensava apenas em si mesma, pensava no bebê. E isso mudava tudo. Sabia que precisava tomar uma decisão. Não podia simplesmente ignorar o que havia acontecido. Agora havia uma vida crescendo dentro dela, uma vida que dependia completamente de suas escolhas. Júlia se perguntou: como posso proteger meu filho se nem eu mesma estou segura? Como posso criar uma criança em um ambiente onde o amor foi substituído por gritos e dor? Por um momento, a ideia de ir embora passou por sua mente. Poderia pegar algumas roupas, algum dinheiro e simplesmente desaparecer. Poderia voltar para a casa dos pais, longe daquela mansão fria e cheia de lembranças dolorosas. Mas ao mesmo tempo hesitou.
Seria essa a solução? Fugir significava deixar tudo para trás, incluindo a promessa de uma vida estável para o bebê. E além disso, teria forças para enfrentar Marcos. Ele nunca aceitaria uma separação sem lutar. Conhecia seu orgulho, sua obsessão em manter as aparências. Uma esposa indo embora seria uma mancha irreparável na imagem perfeita que ele tanto valorizava. Assim, enquanto a madrugada avançava, Júlia tomou uma decisão. Guardaria silêncio. Não contaria a Marcos sobre a gravidez novamente, pelo menos por enquanto. Precisava de tempo. Tempo para pensar. Tempo para planejar. Tempo para decidir o que era melhor para ela e para o filho que carregava. Era uma decisão difícil, mas Júlia sentiu que naquele momento era a única coisa que podia fazer. Nos dias que se seguiram, tentou agir como se nada tivesse acontecido. Evitava Marcos o máximo possível, limitando as conversas ao essencial. Quando ele perguntava como ela estava, Júlia respondia com um "estou bem", seco e automático. Não havia espaço para discussões, nem para reconciliações. Precisava manter a calma e proteger seu segredo. No entanto, o silêncio também era doloroso. Júlia se sentia cada vez mais isolada, presa em um casamento que parecia sufocá-la mais a cada dia. Os empregados a observavam com curiosidade, mas ninguém se atrevia a perguntar o que estava acontecendo. Afinal, Júlia era a esposa do poderoso Marcos Araújo, e naquele mundo de luxo e aparências, ninguém questionava os problemas por trás das portas fechadas. Júlia passava horas no jardim, o único lugar onde se sentia um pouco mais leve. Ali, cercada pelo perfume das flores e pelo canto dos pássaros, conversava com o bebê, mesmo sabendo que ele ainda não podia ouvi-la. "Prometo que vou cuidar de você", dizia, acariciando o ventre que começava a dar os primeiros sinais da gravidez. "Não importa o que aconteça, vou te proteger." Mas apesar dessa promessa, Júlia sabia que o tempo estava se esgotando. Não poderia manter o segredo para sempre. Em algum momento, Marcos descobriria, e quando isso acontecesse, tudo mudaria. O que ela não sabia era que a vida já estava preparando uma reviravolta que escapava a qualquer plano que pudesse imaginar. Os dias que se seguiram àquela noite foram estranhos para Marcos. Ele não conseguia tirar da cabeça a imagem de Júlia no chão, seus olhos cheios de dor e de algo mais profundo: decepção. No fundo, sabia que havia ido longe demais, que havia cruzado um limite que jamais deveria ter sido ultrapassado. Mas admitir isso era difícil para ele. Sempre foi. A vida de Marcos se havia construído sobre poder, controle e a ideia de que jamais poderia mostrar fraqueza. Agora, no entanto, pela primeira vez em anos, ele se sentia vulnerável. No início, Marcos tentou ignorar o que havia acontecido. Foi para o trabalho, se mergulhou nas tarefas e se convenceu de que tudo voltaria ao normal. Júlia sempre fora compreensiva, não era? Ela o conhecia como ninguém, sabia das pressões que ele enfrentava diariamente. No entanto, quando voltou para casa na noite seguinte, percebeu que algo havia mudado. Júlia estava distante, diferente. Não lhe perguntou como fora o dia, nem tentou se aproximar. Na verdade, evitava qualquer contato visual. Quando ele tentou iniciar uma conversa, as respostas foram curtas, quase automáticas. No começo, Marcos pensou que era apenas questão de tempo. Ela vai superar isso, pensou, ignorando o peso da culpa que começava a apertar seu peito. Tentou reverter a situação da maneira que sempre funcionava antes, com presentes. No terceiro dia, apareceu com um colar de diamantes, colocado dentro de uma caixa luxuosa envolta com um laço dourado. "Para você", disse ele, estendendo a caixa para Júlia enquanto ela preparava um chá na cozinha. Júlia olhou para o presente, mas sua expressão não mudou. Por um momento, Marcos pensou que ela o aceitaria, mas em vez disso ela apenas balançou a cabeça. "Não quero", respondeu calmamente, virando-se para o fogão e continuando com o que fazia. Marcos ficou parado, confuso, sem saber como reagir. Júlia nunca tinha rejeitado presentes. Eles eram a forma como ele sempre se desculpava, para mostrar que, apesar de todos os problemas, ainda se importava. Mas desta vez, o colar brilhante parecia insignificante diante da muralha invisível que havia se erguido entre os dois. Os dias passaram e Júlia continuava distante. Marcos começou a sentir algo que não sentia há muito tempo: medo. Não era o medo de perder dinheiro ou negócios, coisas que ele sabia como recuperar. Era o medo de perder algo que não tinha preço. Via Júlia andando pela casa com aquele olhar vazio, os ombros curvados como se carregasse um peso imenso, e sentia que algo precioso escapava-lhe entre os dedos. Uma noite, chegou mais cedo do trabalho, algo que raramente fazia.
Encontrou Júlia no jardim, sentada no banco de pedra sob o grande pé de magnólia. A suave luz do entardecer iluminava seu rosto, mas não conseguia esconder o cansaço em seus olhos. Ela parecia tão distante, tão frágil, que Marcos sentiu uma dor de arrependimento atravessá-lo. Aproximou-se devagar, sentando-se ao seu lado. Ficaram em silêncio por alguns minutos, ouvindo o canto dos pássaros e o suave vento movendo as folhas. Finalmente, Marcos quebrou o silêncio. Júlia, sei que cometi um erro, disse ele com a voz mais baixa do que o normal. Não estava acostumado a pedir desculpas e as palavras pareciam pesadas em sua boca. Naquela noite, estava fora de mim. Foi um momento de fraqueza. Não sei o que aconteceu, mas quero que saiba que sinto muito. Júlia continuou olhando para frente, como se ele não estivesse ali. Mas Marcos viu que seus dedos apertavam o tecido do vestido, um gesto sutil que mostrava que ela estava ouvindo. Sei que dizer isso não apaga o que aconteceu, continuou ele com a voz tremendo um pouco. E sei que talvez você não consiga me perdoar agora, mas quero tentar. Quero mudar. Por você. Por nós. Finalmente, Júlia se virou para ele, seus olhos encontrando os dele. Não havia raiva ali, nem lágrimas. Apenas uma calma melancólica, uma dor contida que Marcos nunca havia visto antes. Não se trata apenas daquela noite, Marcos, disse ela, sua voz tão tranquila que quase era um sussurro. Se trata de anos de coisas que guardei, coisas que aceitei porque pensei que você notaria, mudaria, se importaria, mas você nunca percebeu. Suas palavras o atingiram como um golpe. Tentou argumentar, mas percebeu que não havia nada a dizer. Ela tinha razão. Ele não a ouvira. Não havia prestado atenção aos sinais. E agora estava pagando o preço por isso. A partir daquele momento, algo mudou em Marcos. Começou a ver a realidade que havia ignorado por tanto tempo. Percebeu que sua obsessão pelo trabalho, pelo status e pelo dinheiro não só havia consumido seu tempo, mas sua própria essência. E o mais importante, percebeu que estava perdendo a mulher que sempre o havia apoiado, mesmo quando ele não merecia. Começou a tentar pequenas mudanças. Nos dias seguintes, passou a chegar mais cedo em casa, deixando de lado reuniões que antes nunca teria cancelado. Tentava conversar com Júlia, embora ela continuasse reservada. Começou a perceber as coisas que antes não via, como ela cuidava do jardim com tanto carinho, como passava horas lendo, como seus olhos brilhavam quando olhava as flores recém-plantadas. Viu pela primeira vez em anos a mulher de quem se apaixonara. Marcos também começou a perceber algo mais profundo, a própria solidão. A verdade era que, por trás da fachada de empresário poderoso, ele se sentia vazio. Tudo o que havia conquistado parecia insignificante se Júlia não estivesse ao seu lado. Ele poderia comprar o mundo, mas não poderia comprar o amor dela de volta. Uma noite entrou no quarto que agora parecia mais frio do que nunca. Júlia já estava deitada, mas não dormia. Ele se sentou na beirada da cama, hesitante, e disse: sei que estraguei tudo, Júlia, e talvez seja tarde demais, mas não quero te perder. Júlia não respondeu, mas seus olhos se fecharam com força, como se estivesse contendo lágrimas. Marcos ficou ali em silêncio, esperando. Sabia que seu perdão não viria com palavras, nem com presentes caros. Seria necessário muito mais do que isso. E pela primeira vez estava disposto a tentar, porque finalmente entendeu que estava em risco de perder algo que nem todo o dinheiro do mundo poderia substituir. Os dias de silêncio entre Júlia e Marcos continuaram se arrastando como uma tempestade que se aproximava da sua casa. Marcos, em suas tentativas de consertar o que havia quebrado, tentava se aproximar, mas Júlia continuava distante, protegida por uma fortaleza invisível que ele não conseguia atravessar. Por mais que tentasse mudar suas atitudes, sabia que as cicatrizes da fatídica noite ainda estavam lá, e que talvez o tempo não fosse suficiente para apagá-las. Júlia, por sua parte, vivia uma batalha interna. Sentia-se exausta, como se todo o peso do mundo estivesse sobre seus ombros. Além da dor emocional, havia algo mais que não podia ignorar: o pequeno ser que crescia dentro dela. O segredo da gravidez era um fardo que ela carregava sozinha, e o estresse de tudo o que estava vivendo começava a cobrar um alto preço, tanto em sua mente quanto em seu corpo. Certa manhã, enquanto organizava a cozinha, Júlia sentiu uma tontura repentina. Apoiou-se na bancada para se equilibrar, mas o mundo ao seu redor parecia girar. Sua visão escureceu e, antes que pudesse pedir ajuda, tudo mergulhou no silêncio. Quando Marcos entrou na cozinha alguns minutos depois, encontrou Júlia caída no chão, pálida e inconsciente.
O pânico tomou conta dele. Júlia! Gritou, ajoelhando-se ao lado dela e segurando-a em seus braços. Ela não respondia e seu corpo estava frio. Sem perder tempo, pegou o celular e ligou para o hospital, com a voz trêmula de desespero. Por favor, enviem uma ambulância agora. Minha esposa desmaiou e não acorda. A ambulância chegou rapidamente e os paramédicos levaram Júlia para o hospital enquanto Marcos a acompanhava, segurando sua mão durante todo o trajeto. Estava aterrorizado, o coração batendo rápido, como se o peso de toda sua vida dependesse daquele momento. Sentia-se impotente, algo que não era comum para um homem acostumado a ter o controle de tudo. Quando chegaram ao hospital, Júlia foi levada rapidamente para a sala de emergência. Marcos ficou fora, caminhando de um lado para o outro, com a cabeça cheia de pensamentos. Tentava se preparar para o pior, mas nada poderia tê-lo preparado para o que estava prestes a ouvir. Algum tempo depois, um médico saiu da sala e chamou pelo nome de Marcos. Correu até ele, com o coração na garganta. "Ela vai ficar bem? O que aconteceu com ela?" perguntou, quase sem fôlego. O médico fez uma pausa, avaliando a situação antes de falar. Sua esposa sofreu um colapso devido ao estresse extremo. Ela está muito fraca e isso colocou em risco a sua saúde e também a do bebê. Marcos congelou. "Bebê", repetiu. A palavra saiu como um sussurro. Sentiu que o chão desaparecia sob seus pés. Júlia estava grávida. A informação o atingiu como um raio. "Sim", confirmou o médico. "Ela está grávida há algumas semanas, mas o estresse que ela tem enfrentado e as lesões anteriores colocaram a gravidez em risco. Estamos monitorando, mas há um risco real de que ela perca o bebê." Marcos sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Sua mente girava com as palavras do médico, lesões anteriores. Sabia exatamente a que o médico se referia, e a culpa que o dominou foi avassaladora. O bebê. Havia um bebê. E ele, com seu temperamento explosivo, havia colocado em risco a vida não só de Júlia, mas também do filho que ela carregava. O médico continuou falando, explicando os próximos passos no tratamento de Júlia, mas Marcos mal conseguia prestar atenção. Só conseguia pensar em uma coisa: o quanto ele havia falhado. Sentou-se em uma cadeira no corredor do hospital, enterrando o rosto entre as mãos. O arrependimento o consumia, uma onda avassaladora de emoções que ele não conseguia conter. Algumas horas depois, permitiram que ele entrasse na sala onde estava Júlia. Ela estava deitada na cama, conectada a aparelhos que monitoravam seus sinais vitais. Parecia tão frágil que Marcos quase não teve coragem de se aproximar. Quando finalmente chegou ao seu lado, segurou sua mão com delicadeza, como se temesse machucá-la ainda mais. "Júlia", começou, a voz trêmula. Ela abriu os olhos lentamente, mas não disse nada. Apenas o olhou, com uma mistura de cansaço e tristeza no olhar. Ele sentiu as lágrimas queimando seus olhos, mas tentou se controlar. "Eu não sabia. Não sabia que você estava grávida. Meu Deus, Júlia, eu sou um monstro." Júlia permaneceu em silêncio, mas ele sabia que ela o estava ouvindo. "Eu te machuquei. Machuquei você e nosso bebê. Não sei como você pode me olhar depois de tudo que fiz, mas, por favor, Júlia, me perdoe. Eu faria qualquer coisa para consertar isso." Ela fechou os olhos novamente e Marcos percebeu que naquele momento as palavras não seriam suficientes. Sabia que teria que demonstrar com ações que estava disposto a mudar. Não por ele, mas por ela. Por eles. O médico entrou na sala pouco depois e explicou que Júlia precisaria de muito repouso e cuidados nas próximas semanas. Qualquer estresse adicional poderia ser perigoso tanto para ela quanto para o bebê. Marcos ouviu cada palavra atentamente, determinado a fazer tudo o que fosse necessário para garantir que ela se recuperasse. Marcos estava sentado na fria e desconfortável cadeira de espera do hospital, olhando para o chão como se estivesse tentando encontrar respostas no padrão desgastado dos azulejos. O relógio na parede marcava as horas que passavam lentamente. Cada segundo parecia uma eternidade. Nunca se sentira tão impotente. Pela primeira vez em sua vida, todo o dinheiro que possuía, todas as conexões que havia construído, não podiam ajudá-lo. O futuro de Júlia e o do bebê estava completamente fora de suas mãos. Enquanto esperava, as lembranças da vida que havia construído com Júlia começaram a invadir sua mente. Lembrou-se do dia em que a conheceu, como sorria com simplicidade, uma luz que ele havia perdido de vista ao longo dos anos. Lembrou-se das promessas feitas no altar, das noites em que sonhavam juntos, antes de a ganância e a obsessão pelo status o consumirem.
Agora, tudo isso parecia tão distante, como se pertencesse a outra vida. Marcos sentiu um aperto no peito. Sabia que falhara como marido. Por mais que quisesse justificar seus erros com o estresse do trabalho, com a pressão de manter sua imagem impecável, no fundo sabia que nada disso era desculpa. Permitiu que sua ambição o afastasse da mulher que amava, e agora talvez já fosse tarde demais para consertar as coisas. Enquanto essas reflexões o consumiam, uma enfermeira passou apressada pelo corredor, chamando um médico. Marcos tentou ignorar o pânico que crescia dentro dele, mas cada movimento ao seu redor parecia uma ameaça ao pequeno fio de esperança que ainda segurava. Levantou-se e começou a caminhar de um lado para o outro, sentindo a necessidade de fazer algo, qualquer coisa, para aliviar a angústia. Finalmente, depois de horas de espera, o médico retornou. Marcos correu até ele, o coração disparado. "E então, como está? E o bebê?" perguntou com a voz embargada. O médico olhou com uma expressão neutra, mas cansada. "Júlia está estável agora. O colapso foi grave, mas conseguimos estabilizar seus sinais vitais. Quanto ao bebê?" Fez uma pausa, o que pareceu uma eternidade para Marcos. "Ainda há riscos. A gravidez está em uma fase muito precoce e o estresse que ela sofreu pode ter consequências. Precisaremos monitorar de perto." Marcos assentiu, sentindo uma mistura de alívio e preocupação. Agradeceu ao médico e pediu permissão para ver Júlia. Quando entrou no quarto, a encontrou deitada, ainda fraca, mas com os olhos abertos. Ela parecia pequena na cama do hospital, tão frágil que quase não teve coragem de se aproximar. "Júlia", disse em voz baixa, sentando-se ao seu lado. Ela virou lentamente o rosto, os olhos cansados, mas alertas, fixos nos dele. O silêncio entre eles estava carregado, cheio de tudo o que precisavam dizer, mas não sabiam como. "Não sabia." Começou Marcos, a voz trêmula. "Não sabia do bebê e não fazia ideia de o quanto eu te machucava, não só naquela noite, mas durante todo esse tempo." Júlia permaneceu em silêncio por um momento, como se estivesse escolhendo cuidadosamente suas palavras. "Marcos, tentei te dizer, muitas vezes, mas você nunca me ouviu. Sempre estava ocupado demais, preocupado com tudo menos comigo, com a gente." Suas palavras o feriram profundamente, mas ele sabia que eram verdadeiras. "Sei que te decepcionei", admitiu com os olhos cheios de lágrimas. "E não posso mudar o passado, mas quero mudar daqui em diante. Quero ser melhor, por você, pelo nosso filho, pela nossa família." Ela desviou o olhar olhando para o teto. "Não sei, Marcos. Não sei se posso passar por isso de novo. Não sei se posso confiar em você." Suas palavras foram como uma faca em seu coração, mas ele entendia. Como poderia ela acreditar nele depois de tudo? Ele destruiu o que tinham com sua arrogância, com seu egoísmo. E agora, tudo o que podia fazer era pedir uma segunda chance e esperar que ela estivesse disposta a dar-lhe uma. Marcos permaneceu ao seu lado durante toda a noite, segurando sua mão enquanto ela dormia. Recusou-se a sair do hospital, apesar das insistentes solicitações das enfermeiras para que descansasse. Cada segundo ao seu lado era um lembrete do que quase perdeu e do que precisava lutar para proteger. Enquanto Júlia descansava, Marcos começou a refletir sobre o que realmente importava na vida. Passou anos construindo sua fortuna, acreditando que isso lhe traria felicidade e segurança. Mas agora, sentado em um hospital, percebeu que todo o dinheiro do mundo não valia nada se não soubesse cuidar das pessoas que realmente amava. Pensou no futuro. Um futuro no qual pudesse segurar seu filho nos braços, no qual pudesse ser um marido presente, alguém que Júlia pudesse admirar novamente. Mas, ao mesmo tempo, sabia que essa decisão não era só sua. Júlia estava ferida, tanto fisicamente quanto emocionalmente. Sabia que teria que dar-lhe tempo, que teria que mostrar que sua mudança era real. E, acima de tudo, sabia que teria que aceitar sua decisão, fosse qual fosse. No fundo, Júlia também refletia. Apesar de todo o sofrimento, parte dela ainda via o homem que amou um dia. Perguntava-se se seria possível resgatar o que haviam perdido, se Marcos realmente poderia mudar. Mas havia outra parte, uma parte ferida, que lhe dizia que talvez já fosse tarde, que talvez fosse hora de seguir em frente sozinha. Enquanto o amanhecer se aproximava, Júlia abriu os olhos e encontrou Marcos ainda ao seu lado, com os olhos pesados de cansaço. Viu algo diferente nele, algo que não via há muito tempo. Vulnerabilidade, talvez até mesmo um arrependimento genuíno. Mas isso seria suficiente? Era uma pergunta que Júlia ainda não tinha resposta.
Os dias que se seguiram à internação foram uma mistura de alívio e tensão. Júlia e o bebê haviam sobrevivido ao momento mais crítico, mas a fragilidade da situação ainda era evidente. Júlia ainda precisava de repouso absoluto para preservar a gravidez e as visitas ao médico se tornaram frequentes. No entanto, a maior luta de todos não era física, mas emocional. Marcos estava decidido a não desperdiçar a nova oportunidade que a vida lhe havia dado a ele e à sua família. Passava horas ao lado de Júlia no hospital, lendo para ela, ajudando-a com as refeições e tentando preencher os silêncios com palavras de esperança. Mas Júlia, ainda desconfiada e machucada, se mantinha reservada. Sabia que precisava ser firme, não apenas por ela mesma, mas pelo futuro do filho que carregava. Uma noite, enquanto ambos estavam no quarto silencioso do hospital, Júlia rompeu o silêncio. Sua voz era tranquila, mas carregada da firmeza de quem já havia decidido. Marcos, quero que entenda algo. Não vou mais aceitar uma vida como a que tivemos antes. Não por mim e definitivamente não pelo nosso filho. Se realmente quer que isso funcione, se quer que nossa família tenha uma chance, vai ter que mudar. Não palavras, não promessas vazias. Mudanças reais. Marcos engoliu em seco. Sabia que Júlia tinha razão e pela primeira vez se sentiu pronto para enfrentar a verdade. Durante anos havia ignorado os sinais de que seu comportamento estava destruindo sua família. Havia construído um muro ao seu redor, escondendo sua vulnerabilidade atrás de uma máscara de sucesso e arrogância. Mas aquele muro havia caído, e ele sabia que dessa vez não poderia simplesmente reconstruí-lo. Eu sei, Júlia, respondeu, com uma sinceridade que ela não via há anos. Sei que não é justo pedir para você confiar em mim agora, mas quero te mostrar que posso mudar, por você, pelo nosso filho. Não importa o que eu tenha que fazer. Júlia assentiu, mas manteve o tom firme. Então, você precisa buscar ajuda. Terapia, Marcos. Individual, para lidar com o que te fez ser assim, e também terapia de casal para que possamos entender se isso nós ainda temos conserto. Isso é a condição mínima. As palavras pesaram no ar, mas Marcos sabia que não tinha escolha. Aceitou, sentindo uma mistura de alívio e medo. Alívio por finalmente ter uma direção clara e medo porque sabia que enfrentar seus próprios demônios seria a coisa mais difícil que já havia feito na vida. Pouco depois de Júlia receber alta, Marcos tomou a decisão de começar a terapia. Procurou um terapeuta renomado, mas pela primeira vez, não porque quisesse a melhor imagem ou impressionar. Queria, de verdade, alguém que o ajudasse a ver o que havia de errado dentro dele. Na primeira sessão, sentado em uma cadeira confortável, percebeu o quanto estava fora de sua zona de conforto. Então, Marcos, começou o terapeuta com uma voz tranquila, por que você acha que está aqui? Marcos hesitou. Não sabia exatamente como explicar o que sentia, mas as palavras começaram a sair, pouco a pouco. Falou sobre o peso das expectativas que carregava desde jovem, sobre como associava sucesso com aprovação e sobre como isso consumiu até esquecer quem realmente era. Pouco a pouco, começou a entender que o problema não estava apenas com Júlia ou o casamento, era algo muito mais profundo. Enquanto isso, Júlia também começou sua própria jornada. Apesar do cansaço físico, assistia a sessões de terapia de casal com Marcos, onde ambos tinham a oportunidade de falar sobre feridas e expectativas. Não tinha a intenção de facilitar as coisas para ele. Se Marcos queria provar que era um homem novo, teria que fazer isso todos os dias, com ações consistentes. Nas sessões, Júlia não hesitava em expor como se sentia sufocada no casamento, como havia se tornado alguém que vivia à sombra de Marcos. Perdi minha voz, confessou em uma das sessões. Passei anos tentando te agradar enquanto você se afastava mais e mais. Agora não vou me anular novamente. Se você quer que nossa família funcione, terá que caminhar ao meu lado, não à minha frente. Essas palavras atingiram Marcos como um soco no estômago. Sempre acreditou que estava providenciando tudo para Júlia, mas nunca considerou o peso emocional que ela carregava sozinha. Pela primeira vez, começou a vê-la como a mulher forte e resiliente que era, e não apenas como sua esposa. Fora das sessões de terapia, Marcos começou a colocar em prática o que aprendeu. Deixou de lado a obsessão pelo trabalho e começou a investir mais tempo em casa, acompanhando Júlia às consultas médicas e assumindo tarefas que antes ignorava, como organizar a casa e preparar refeições simples.
Pequenos gestos que poderiam parecer triviais eram, na verdade, monumentais para Júlia, que finalmente via um esforço genuíno da parte de Marcos. Uma tarde, enquanto ajudava a caminhar pelo jardim para respirar um pouco de ar fresco, ele parou de repente e a olhou nos olhos. "Sei que as palavras não são suficientes", disse com a voz embargada, "mas quero que saiba que vou passar o resto da minha vida tentando ser um homem melhor." Júlia não respondeu de imediato. As feridas ainda estavam ali, mas naquele momento sentiu um pequeno brilho de esperança. Talvez, só talvez houvesse uma chance de reconstruir algo belo. Meses depois chegou a tão esperada manhã. Júlia entrou em trabalho de parto e ao seu lado, pela primeira vez desde que começaram sua jornada de reinício, estava Marcos, nervoso, emocionado e completamente presente. Ele segurava sua mão com força, oferecendo palavras de incentivo. "Você consegue, Júlia. Estou aqui com você, agora e sempre." Apesar de toda a dor e fadiga, Júlia sentiu uma segurança que há muito tempo não experimentava. Não só pelo apoio físico de Marcos, mas por saber que ele realmente havia mudado. Depois de horas de esforço, o choro de um bebê preencheu a sala. Nasceu uma menina saudável, trazendo consigo não apenas alegria, mas um significado profundo para tudo o que o casal havia vivido. Quando o médico colocou o bebê nos braços de Júlia, ela sentiu as lágrimas caírem, aliviando meses de tensão, medo e incerteza. Ao seu lado, Marcos também chorava, mas não de arrependimento. Agora, era de gratidão. Enquanto segurava a filha pela primeira vez, Marcos parecia diferente. Não via apenas um bebê. Via o futuro, a esperança e uma oportunidade de finalmente ser o homem e o pai que sempre deveria ter sido. "Ela é perfeita", sussurrou, com a voz embargada pela emoção. Olhou para Júlia, que exausta retribuiu o olhar. Naquele momento, sem palavras, os dois sabiam que estavam começando um novo capítulo juntos, construído com amor, respeito e aprendizados que, embora dolorosos, transformaram suas vidas para sempre. Os meses seguintes ao nascimento foram desafiadores, como é normal para qualquer novo pai e mãe. Mas, ao contrário do passado, Marcos estava disposto a estar presente em cada momento. Aprendeu a trocar fraldas, a embalar a filha para dormir e até a cantar canções de niná, que apesar de desafinadas, arrancavam risos de Júlia. Descobriu que aqueles pequenos momentos valiam mais do que qualquer reunião de negócios ou contrato assinado. A terapia, que continuava sendo parte de sua rotina, ensinou a Marcos algo essencial. O verdadeiro sucesso não estava nos números de sua conta bancária ou nas aparências que tanto valorizava, mas nas relações que ele construía e cuidava. Finalmente entendeu que o ego e a ambição desmedida o haviam cegado durante anos, afastando-o das pessoas que mais importavam. Um dia, enquanto segurava a filha e caminhava pelo jardim de casa, virou-se para Júlia, que estava sentada em uma cadeira de balanço observando-os. "Sabe", começou, com um sorriso no rosto, "sempre pensei que meu trabalho era o que dava sentido à minha vida. Mas a verdade é que nada disso importa se eu não posso voltar para vocês dois no final do dia." Júlia sorriu, mas havia mais do que ternura nesse sorriso. Era a expressão de alguém que havia escolhido perdoar e dar uma segunda chance, mas que também sabia que o caminho ainda era longo. "E o mais importante", respondeu ela, "que agora você entende isso. Isso faz toda a diferença." Para Júlia, o nascimento da filha marcou não apenas um novo começo no casamento, mas também em sua própria vida. Aprendeu a importância de estabelecer limites, de cuidar de si mesma e de não se perder tentando agradar aos outros. Ainda amava Marcos, mas o amor que sentia por si mesma e pela filha agora era igualmente importante. Com o tempo, Júlia retomou projetos pessoais que havia abandonado, redescobrindo sua própria identidade além do papel de esposa e mãe. Sabia que, para que sua família prosperasse, precisava ser completa, feliz e forte. O apoio de Marcos, agora renovado e genuíno, foi essencial nesse processo. Os dois nunca esconderam da filha as dificuldades que enfrentaram para chegar onde estavam. À medida que ela crescia, contavam em palavras simples e apropriadas para sua idade como os erros e arrependimentos podiam se transformar em aprendizado e crescimento. "Você é nossa luz", dizia Marcos à filha, enquanto ela se aninhava em seu colo. "Foi você quem nos ensinou o que realmente importa na vida." Marcos se tornou um exemplo não de perfeição, mas de transformação. Aprendeu a priorizar sua família, a demonstrar amor com ações e a não deixar que o ego ou a raiva governassem suas decisões.
Olhando para trás, Marcos e Júlia entenderam que sua jornada foi uma lição poderosa sobre o que realmente dá valor à vida. O dinheiro e o status, que antes pareciam tão importantes, agora ocupavam um lugar secundário em suas prioridades. O que realmente importava eram as pessoas que amavam, o tempo que dedicavam a elas e a forma como enfrentavam juntos os altos e baixos da vida. Não somos perfeitos, costumava dizer Marcos, enquanto olhava para sua família com um sorriso sincero. Mas aprendemos que o que nos define não são os erros que cometemos, mas o que fazemos para corrigi-los. A história de Marcos e Júlia não foi apenas uma história de amor e redenção. Foi um lembrete de que todos têm a capacidade de mudar, de recomeçar e de colocar o que realmente importa em primeiro lugar. E assim, sob o olhar inocente de uma pequena menina que trouxe luz a uma vida antes tão sombria, escreveram juntos um final feliz. Ou melhor, um novo começo. Se você gostou dessa história, aperta o botão de gostei, se inscreva para ouvir mais e compartilhe com quem também vai curtir. Assim você ajuda o canal a continuar. Também comente o que achou. Obrigado por assistir e até a próxima.